Por séculos, o Templo de Salomão, construído aqui nessa região, foi o centro da religião em Israel. No ano 70 de nossa era, o templo foi destruído por ordem do imperador romano Tito. E de lá para cá, nós não temos mais um templo físico onde Deus more. A pergunta que fica é: onde Deus habita hoje? Vamos estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto no estudo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso último estudo sobre o santuário. Quando Jesus veio à Terra, cumpriram-se todas as leis cerimoniais e festas que apontavam para ele. Após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus inaugurou o Templo Celestial e cessou-se a função pedagógica do Templo de Jerusalém. Esse mesmo templo foi destruído no ano 70 por Tito, general romano. Desde então, não existe mais um santuário terrestre. Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para habitar no meio do seu povo. Séculos mais tarde, essa tenda móvel foi substituída pelo glorioso Templo de Salomão. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e reconstruído no tempo de Esdras e Neemias. O templo que Jesus conheceu estava no mesmo local e havia sido reformado por Herodes o Grande. Por séculos, o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém haviam sido o centro da religião de Israel, com todas as suas cerimônias, sacrifícios, simbolismos, apontavam para a chegada do Messias. Foi assim que o povo de Israel foi evangelizado e conheceu o plano de Deus para restaurar a raça humana. Quando Jesus veio à Terra, a sua atenção foi chamada para as belezas do templo. E Jesus, aqui em Mateus 24, 1 e 2, faz uma extraordinária profecia. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As palavras de Cristo tiveram seu exato cumprimento no ano 70, quando Tito, o grande general romano, invadiu Jerusalém e a destruiu, juntamente com o templo. Desde então não existe mais um templo na terra. Todavia, Deus não deixou de habitar com seu povo. Vejamos o que Paulo ensinou sobre a morada de Deus. Olhe comigo 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo ensina uma verdade difícil de ser aceita, mas incrivelmente libertadora. O nosso corpo não nos pertence, mas a Deus, como sua morada. Por isso, ele também adverte: se alguém destruir este templo, o nosso corpo, Deus o destruirá. À luz desse ensino, podemos concluir que qualquer coisa que façamos que prejudique nossa saúde constitui pecado. Jesus sempre deseja o melhor para seus filhos. Não apenas saúde espiritual,
mas também física e mental. Contudo, para encontrarmos o equilíbrio das capacidades humanas, precisamos conhecer mais sobre as orientações bíblicas a respeito do cuidado com o nosso corpo. E só assim poderemos apresentar a Ele um culto racional, conforme Paulo explica em Romanos 12. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo continua ensinando que o nosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo e que ainda devemos glorificar Deus através dele. Isso acontece quando todas as nossas aptidões estão em sintonia com a vontade de Deus. Para isso, é indispensável ter boa saúde. Paulo fala de um princípio básico que deve reger a nossa vida. Em 1 Coríntios 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus sempre cuidou da saúde de seu povo. Aos filhos de Israel, Deus prometeu em sua palavra: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus deseja que tenhamos saúde, pois um corpo doente é afetado também em sua disposição de servir e se relacionar com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. Deus deseja nossa prosperidade e saúde e não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso, peçamos a ajuda dele para fazermos as mudanças necessárias e assim glorificarmos o seu nome por meio de uma boa saúde. Ao criar o homem, Deus deu para ele uma alimentação adequada, orientações claras em sua palavra. Em Gênesis 1, 29, nós lemos: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruta e que dê semente, isso vos será para mantimento. E em Gênesis 2, verso 9, Deus orientou: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante notar que, ao dar as orientações para a alimentação do homem, o alimento cárneo não fazia parte. Foi senão após o dilúvio que Deus permitiu que o homem usasse a carne, mas Ele deu em sua palavra claras orientações daquilo que o homem poderia comer e não poderia comer. Outro cuidado que nós devemos ter no cuidado com o corpo é evitar bebidas alcoólicas. A palavra de Deus em Provérbios 20, verso 1, declara que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Aquele que por ele é vencido não é sábio. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ainda nos presenteou na natureza com vários remédios naturais para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Por exemplo, o ar puro, a luz solar, a prática de exercício físico, a ingestão de bastante água, o repouso adequado, a alimentação adequada, confiança no poder de Deus, são ingredientes essenciais
para nós gozarmos de uma boa saúde. Em Gênesis 2:9, a palavra de Deus nos fala a respeito de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você se lembra que essa segunda árvore foi um teste para Adão e Eva? Caso eles participassem do seu fruto, eles perderiam o direito à vida eterna. E foi exatamente isso que aconteceu. Eva comeu do fruto, depois levou para Adão, este também comeu, e eles então desobedeceram. O comer ou não desta árvore era um teste para Adão e Eva, e eles falharam no teste. Por isso, foram expulsos do paraíso e perderam o direito de participar da árvore da vida. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não foi surpreendido, porque o plano da salvação não foi um plano idealizado por Deus na última hora. Deus já havia idealizado esse plano desde os tempos eternos. E através de Cristo e do seu ministério, ou seja, através da sua encarnação, do seu nascimento virginal, da sua vida sem pecado, da sua morte expiatória, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, do seu ministério no santuário e da sua volta, através desse ministério completo, ele nos assegurou novamente o direito à vida eterna. É por isso que em Apocalipse, nós temos mais uma vez a árvore da vida. Ela vai estar no meio da praça da Nova Jerusalém e nós vamos poder comer mais uma vez desse fruto. Você já pensou que privilégio poder participar do fruto da árvore da vida? Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sim, Deus não desistiu da ideia de habitar com seus filhos. É por isso que Ele está voltando. Ele vem para nos buscar, nós iremos para os céus e lá moraremos por 1000 anos. Após esse período voltaremos aqui para essa terra, que será completamente renovada e ela voltará a ser tão bela quando era, o Jardim do Éden. Por isso, eu e você devemos nos preparar para esse evento, porque ele está voltando para nos buscar. E eu queria orar para que você tomasse a sua decisão em se preparar para receber Cristo quando Ele voltar. Vamos orar? Pai de amor, louvado e exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado pela promessa da Tua palavra que um dia todas as coisas serão refeitas e o Jardim do Éden nos será devolvido. Nos ajuda, Pai, a nos prepararmos para esse glorioso dia. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.